Era tarde de domingo quando pipocou no meu WhatsApp um meme, uma imagenzinha. Já é Brasil sem Rodrigo Maia na Austrália. Por essa questão, vocês observam que os brasileiros estão e não aguentam mais Rodrigo Maia. O que levou esse sujeito balofo, conhecido, tido e chamado como Botafogo nas planilhas de corrupção, a ser um sujeito tão detestável? Ele sempre foi figura do baixo clero. Ele se criou como aquelas figuras do baixo clero que, por cumprir acordos, por cumprir compromissos, por bancar acordos, acabam criando relevância nesse submundo do baixo clero dentro do Congresso Nacional. E foi assim que Rodrigo Maia virou presidente do Congresso Nacional. Eu fico pensando, eu conheço vários deputados federais de muitos partidos, pessoas altamente gabaritadas, independente da posição política. Como pode alguém com idoneidade aceitar ser comandado por uma figura como o Rodrigo Maia? Mas, aparentemente, esse período obscuro, nefasto da vida política nacional está chegando ao fim, está com os momentos, está com os minutos, está com as horas contadas. Rodrigo Maia sai dos holofotes e vai para a lata do lixo, vai para a fossa, porque é lá que ele merece ficar. É claro que ele continuará administrando uma catrefaiada aí que se calcula entre 30 e 40 deputados federais que continuarão orbitando na sua sombra. Entendeu? E aí Rodrigo Maia vai continuar tendo o seu poder, provavelmente será um interlocutor frequente do Mourão, por exemplo. Tenha certeza, será um amigo muito consultado pelo Mourão e por outros golpistas e por outros oportunistas, Luciano Bivar e companhia, e tantos outros deserdados que ficarão sem poder. Alguns dizem que Rodrigo Maia será chefe da Casa Civil ou algo assim lá no governo do Dória. Duvido! É muito ego para um governo estadual só. Eu não sei se os dois se toleram durante 15 dias. Em 15 dias eu garanto que eles ainda se aguentam. Mais do que isso é difícil. Mas, vencida essa etapa e ao que tudo indica sob a presidência de Arthur Lira, começa uma nova fase para o Brasil. O governo Bolsonaro pode enfim começar. E temos muitas pautas, muitos assuntos que ficaram represados, assuntos fundamentais para a sociedade brasileira. Nós precisamos fazer andar a prisão após segunda instância. Precisamos retomar esse assunto, essa discussão e essa votação com urgência. Era um assunto que não interessava ao Rodrigo Maia, porque ele próprio seria um dos enjaulados. Portanto, não era do seu interesse. Outro assunto, o fim do foro privilegiado. Nós não podemos continuar com isso. Não tem cabimento esse tipo. Há outras questões, além do foro privilegiado, nós deveríamos ter também o fim imediato dessa questão da prescrição de penas, principalmente por decorrência de prazos, quando o sistema judiciário se vale ou facilita chicanes protelatórias. Não pode ter a questão da idade como atenuante. Ora, criminoso é criminoso em qualquer idade.
São muitos assuntos que precisam andar. A questão do armamento, nós temos que discutir com seriedade a questão da menoridade penal. Sim, temos que abordar essa questão, porque são questões relevantes para a sociedade. Os anjinhos não podem, bandido não pode ser algemado, mas um ginecologista que se nega a atender um travesti, esse pode ser algemado? Ah, é? Que país nós estamos vivendo onde houve uma subversão total das coisas? Não acredito que o Lira seja uma Brastemp. Mas se ele não for uma latrina como era o Rodrigo Maia, já será muita coisa e nós poderemos avançar. E será importante isso também para que nós possamos fazer uma avaliação clara sobre o desempenho do governo Bolsonaro, não do presidente Bolsonaro, porque até hoje a avaliação do presidente Bolsonaro é superior à avaliação do desempenho do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro peca pela sua dificuldade e sua incapacidade de comunicação. Portanto, nós temos que ir pensando muitas coisas que irão acontecer. Muitos assuntos virão pela mídia e aí nós poderemos ver como o presidente vai administrar. Se ele vai aceitar pressão pela mídia, eu não acredito que aceite, ou se ele vai realmente colocar a discussão política com os parlamentares em termos e em nível realmente republicano. No caso do Senado, eu tenho uma visão muito diferente e eu sei que as pessoas não concordam. O Senado não trouxe problemas para o Bolsonaro. O Senado trouxe mais problemas para nós militantes, que queríamos muito que o Alcolumbre fizesse andar os processos de impeachment contra ministros do STF. Mas eu vou ser bem sincero, não acredito que tenha um só senador, de todos esses que estão lá, que tenha coragem de fazer andar qualquer processo de impeachment contra um ministro do STF. Não acredito que tenha. Então vai ser outro jogo de pressão e de desgaste. O meu maior foco realmente está na questão da Câmara dos Deputados. Durante esses 2 anos nos quais a Câmara dos Deputados, a presidência do Congresso Nacional, ficou nas mãos do Botafogo, foram 70 medidas provisórias que caducaram. 70! Vocês têm ideia do que isso representa? Isso é crime. Portanto, se o novo comando do Congresso Nacional, se o novo comando da Câmara dos Deputados não for um comando leviano, nós poderemos sim ter finalmente o começo do governo Bolsonaro. E aí poderemos avaliar com toda sinceridade se as pautas conservadoras que nós elegemos em 2018 serão realmente assumidas pelo governo Bolsonaro e se elas serão reforçadas com vistas às eleições de 2022. Eu acredito nisso, eu confio nisso, mas mais do que nunca, a nossa cobrança, a nossa fiscalização e a nossa vigilância será fundamental nestes 2 anos, nesta reta final deste primeiro mandato do Bolsonaro. Vamos ficar
de olho atento para não sermos ludibriados nem pela desinformação da comunicação que está com crise de abstinência financeira, nem pela comunicação que muitas vezes vive da busca apenas de visualizações. Vamos fazer essa leitura com cuidado. Antes de encerrar, lembrar, pedir, enfatizar que você compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais, que você, na medida do possível, participe do Apoia-se, que você contribua com as nossas alternativas de manutenção do canal e fique atento e nos acompanhe que esta semana entra no ar a nossa nova programação aqui do canal, com muitas novidades para você. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.